Bom dia, companheiros, amigos queridos. Que alegria, que gratidão podermos estar mais um dia em torno desse ensinamento, desse livro Fonte Viva, que nos dá um bálsamo em nossas feridas do coração. Livro esse que nos instrui, que nos fortalece para prosseguir. Agradecemos sempre ao Espírito Emmanuel e ao médium Chico Xavier por essas lições poderem ter chegado a cada um de nós no momento certo, onde já temos condições de fazer uma reflexão singela, mas com muita boa vontade e com muito desejo de colocar em prática. A lição de hoje é a lição número 19, que tem como título Apacenta. Iremos passar a leitura. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, foi o que Jesus disse. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo? Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. É tão doce esse versículo, né? Quando Jesus pede que Pedro apacenta as minhas ovelhas, apacenta, leva a paz a elas, né? Conduz elas que você encontrar o meu coração, nutre, instrui, oferece a cada uma dessas ovelhas o alimento espiritual. Somos nós. Mas ele pede que Pedro ajude aqueles, né, que estão em condições pior do que ele. Que Pedro poderia dizer assim: quem sou eu? Mas sempre podemos olhar para cima e olhar para baixo e dizer: eu já tenho alguma coisa para oferecer. Ninguém é tão pobre, nem material e nem moralmente, que não tenha o que oferecer. Nós caminharemos sempre sustentado pelos mais altos, mas em contrapartida, nossas mãos têm que buscar, têm que trazer aqueles que se encontram em dificuldades muito maiores do que as nossas. Talvez não materialmente, mas moralmente.
Então essa passagem, né, é quando Jesus apela a Pedro para que ele continuasse o apostolado, porque ele bebeu junto ao mestre, mas que ele continuasse buscando essas ovelhas, trazendo essas ovelhas, conduzindo essas ovelhas daquele imenso rebanho que Jesus sabia que era a humanidade. E ele fala, né, ele não recomendou em nenhum momento, né, que Pedro, para conduzir essas ovelhas, gritasse, xingasse, colocasse na cadeia, na força, nada disso. Nem lamentação, nem desespero, apenas disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Quantas vezes estamos numa situação que nos achamos assim, como o último dos últimos, né? Uma coisa muito dramática, vitimista. E de repente, ouvimos uma história, alguém chega para conversar com a gente, um atordoamento que a gente fala assim: nossa, graças a Deus, eu já estou em melhor condições morais. Quantas vezes não acontece? E a gente, nesse momento, a gente não tem que falar: ai, que bom. Não, eu tenho condições de ajudá-lo. Eu sei qual o caminho que ele pode buscar, que é Jesus. Então é quando ele fala que quando a gente encontrar um rebelde, uma criatura muito rebelde, nós não devemos desanimar, não. Muita gente fala assim: ah, isso aí é enxugar gelo, não tem jeito não, fulano é assim, vai morrer assim. Aí a gente se questiona agora: nós nunca fomos rebeldes? Nós não somos criaturas difíceis? Nós somos desde sempre um anjinho de candura? Vamos parar para pensar. Sabemos lá no fundo que não. Todos nós trabalhamos com muito esforço e disciplina para nos educar. Então, se hoje aquele que está rebelde não está querendo ouvir, como nós ontem, não vamos desanimar, não. A lição vai chegar depois. Ele vai entender. Vamos fazer a nossa parte. O momento é agora. Se vai vir outros para ajudá-lo depois, não sabemos. Outra coisa, ele fala aqui: em vez de vergastar o outro, né, para a gente ajudá-lo, educa sempre o outro. Quando é que a gente educa o outro? Quando a gente se revela ao outro como trabalhador fiel. As palavras podem convencer um e o outro, mas muita gente tem má vontade com a nossa palavra, não tem? O que vai educar o outro? O nosso exemplo, a nossa prática no trabalho. Não só em palavra, ele coloca em prática, ele trabalha, ele busca, olha lá o esforço. Então é isso que educa o outro. Nós somos educados pelos exemplos que nós observamos na vida. Cada vez que olhamos um companheiro no trabalho, nos educamos. Olha como é que devemos agir diante de tal situação. Olha, diante daquela situação, como é que ele fez? Olha que forma de pensar que eu posso, né, trazer para a minha vida diária. E ele fala aqui, olha: ser exigente contigo mesmo. Nós temos que exigir da gente que cada dia sejamos melhor que fomos ontem. Isso eu tenho que exigir de mim todo dia. Ser melhor. Eu tenho que ter lá aquela minha lente, né, e observar ao fim do meu dia as dificuldades inúmeras e tentar compreender a dificuldade e no outro dia melhorar. Eu tenho que ser exigente comigo mesmo. E o outro? O outro eu tenho que amparar. Eu não posso exigir do outro.
aquilo que eu ainda não tenho perfeição, então eu tenho que amparar aquele que está enfermo, com o coração adoentado, aquele que está frágil, acompanhando os passos dele como se fossem alunos, como se fossem doentes mesmo. Muitas vezes nós não temos o que falar. Deixa o outro, vai chegar o momento dele compreender. Vamos conduzindo com doçura. Não precisamos dizer que está certo, né? Vamos falar, entreguemos a Deus, vamos para que Ele encontre em nós um momento de pacificação. Isso é importante. E se nós plantarmos o bem na vida, seja de quem for, no caminho de quem quer que seja, o tempo é que vai se incumbir de todo o processo de germinação, da florescência e da frutificação. A frutificação não me pertence, os frutos pertencem a Deus. A nossa parte é só plantar o bem, colocar a semente de bem. Aquela que nós já recebemos através de Jesus, através do Evangelho. É quando falamos uma palavra que, o outro se sinta bem, uma prece, uma elevação moral, uma palavra que o dignifique, que o acalente. Podemos pedir inspiração, nossos guias e mentores, para usarmos a palavra correta, ou só apenas ouvi-lo, sem crítica, sem aquele olhar, sem aquele pensamento contrário enquanto o outro está falando. Não, já passamos. Ele está naquele momento, eu já tive esse momento, a gente vai lembrar, eu também já tive esse momento, ou eu ainda vivo esse momento. Vamos ter misericórdia, né? A gente planta e caminha para frente. O restante pertence a Deus. Se vai chover, se vai fazer sol, se dentro da terra vai germinar, se a flor vai sair do botãozinho no momento certo, se depois vai vir um fruto. Não tem como ficar parado ali esperando. Não tem como. Eu tenho que sair da forma que o mestre saiu, a semear. E saiu a semear. Ele não fez apenas uma semente, a semear. Então a gente vai evitar aquela análise destruidora do outro. Nós não fomos chamados para analisar, nem para julgar. Por que só Deus cabe o julgamento? Porque só Deus ama de forma a poder julgar o outro. Eu não tenho aquele amor. Eu não sei, eu não tenho a inteligência dos outros ângulos daquela situação. Eu só vejo uma pequena parte, bem pequenininha, de uma realidade que é imensa ao todo. Não conheço aquela história em sua origem. Quem sou eu? Então, a gente às vezes fala, coitado de fulano. Coitado de fulano porque ele é tão inexperiente, tão imaturo. Mas vamos lembrar que a lei é do progresso. E todos nós iremos progredir sem exceções. O Pai ama todos nós. E essa criatura que outrora vemos no erro, não vemos o nosso, que já passou muito. Ou foi ontem, mas gostamos de olhar o outro. Essa criatura vai ser mentor espiritual. Pense em quem quiser. Será um mentor espiritual, porque a lei é de progresso. Todos nós, inclusive eu, de vez de falar inclusive o outro, não, possamos dizer, inclusive eu, reparemos. Então, vamos alimentar da boa parte que já temos do nosso conhecimento, esse nosso irmão, que não à toa está na nossa vida ou nos busca, e entreguemos a Deus com a certeza, que a nossa parte, assim como Jesus pediu a Pedro, pediu a cada um de nós, apacenta minhas ovelhas, que possamos levar ao coração do outro um pouco de instrução e de consolo, revelando-lhe algumas palavras de Jesus através da nossa exemplificação.
Que cada um de nós possa, nesse encerramento das leituras, observarmos no dia de hoje quem está na nossa vida para apacentarmos, que possamos oferecer o melhor de cada um de nós. Muita paz, muita harmonia e alegria em vossos corações. Graças a Deus.